Esse vídeo saiu de uma pergunta que eu fiz de repente, mas que me gerou toda uma grande reflexão. No fim de um dia eu estava conversando com meu esposo e eu simplesmente lancei a pergunta: você me acha muito desapegada? E ele falou: acho que sim. O problema não foi a resposta dele, mas como aquilo ficou em mim. Gerou um incômodo de, mas e agora que eu sou desapegada? O que eu faço? E aí ele me perguntou: isso te incomoda? E foi muito interessante perceber que até então o que eu entendia por desapegada não me incomodava. Mas todo o incômodo final foi que e se as pessoas me verem de tal forma? Mas antes de seguir, oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e aqui nesse canal eu falo com vocês sobre experiências, vivências que a gente compartilha do dia a dia. Receios, emoções, sempre com um toque de profundidade, mas também eu busco trazer uma linguagem acessível. Então se pra ti faz sentido vídeos como esse, aproveita já pra se inscrever no canal. Mas voltando agora pro tema desse vídeo. A gente fala hoje em dia muito sobre ser fiel a si, a gente fala muito sobre autenticidade, mas bora combinar que existe todo um movimento, toda uma maré que nos distancia disso no dia a dia? Pela necessidade de pertencimento e também tentando evitar julgamentos negativos dos outros, a gente acaba se distanciando desse olhar para si, dessa autovalorização e pode acabar se abandonando no processo. Nessa lógica, aquela pergunta de mas e se eu desagradar? Ela vai muito além do desagradar em si, mas a todo um meu corpo que reage a partir disso e se questiona: será que eu vou ficar sozinha por conta disso? Então, o medo, ele se torna real, visceral. É o medo de uma ameaça, que não é uma ameaça de, existe um monstro que vem me pegar, um animal, que é um risco físico, mas é o risco dessa solidão, de se ver não mais pertencente a uma sociedade. E essa é uma necessidade humana. Então, ao imaginar uma certa desaprovação, eu deixo de decidir pelo que faz sentido para mim e começo a decidir pelo que reduz o risco de não pertencer. E aí isso se mistura com toda uma socialização para nós mulheres que devemos ser agradáveis, disponíveis, boas de convivência. Desde pequenas a gente vai aprendendo que existe um jeito certo de ser agradável, de demonstrar esse cuidado. O não, ele deve se tornar raro, os limites não devem ser estabelecidos e o nosso valor começa a ser vinculado ao quanto somos queridas pela visão do outro, nem é pela nossa. A nossa coerência interna é jogada no lixo. A gente só deve valorizar o que os outros dizem. Mas fica muito conflitante quando a valorização de todos tem que ter o mesmo peso, a mesma medida, e a gente tem que tentar se encaixar, colocar essas diversas máscaras para agradar a todo mundo. Porque, vamos ser sérios, a gente não consegue em um jeito só agradar a todos. Então a gente vai tentando mascarar, se ajustar, flexibilizar. E isso cada vez mais vai nos distanciando de quem somos, dos nossos valores pessoais. Só que tudo isso tem um preço. Quando eu ajusto a minha vida para caber no conforto do outro, quem paga o preço sou eu. No corpo, no humor, na sensação de abandono. E a gente tem diversos estudos que mostram que esse silenciar, esse engolir, ele adoece. Então, com todos esses scripts sociais do que se deve ser como mulher, como pessoa, a gente muitas vezes acaba questionando o que é uma personalidade da pessoa, o que fala sobre uma pessoa, enfim, traços de alguém, para um papel social que a gente deve se encaixar. A gente se perde no meio disso. Então, em muitos contextos, quando mulheres se posicionam de uma maneira assertiva, a própria simpatia delas, nossa, começa a ser questionada. Uma mesma ação feita por um homem e é sendo compreendida como assertiva, por uma mulher vai ser antipática, chata, fria. Então, essa assimetria vai justificando também porque pra gente é tão difícil desagradar. Porque a gente não tá falando só sobre a opinião que o outro tem sobre nós, mas sobre as consequências de ter essa reputação. Que acessos e oportunidades a gente tem a partir do momento que a gente é vista dessa forma. E aí eu acho que é importante a gente considerar como que também uma mesma palavra pode significar diversas coisas. Quando eu, por exemplo, falo sobre ser desapegada, eu penso numa pessoa que é livre, que consegue ter relações que colocam limites, mas que não gera essa dependência emocional. Mas quando outras pessoas pensam em desapego, pode ser de uma maneira super negativa, como uma pessoa que é fria, que é distante. Então vocês conseguem perceber que uma mesma palavra tem significados diversos a depender do contexto, da visão de cada uma? E aí é importante a gente relembrar disso, porque cada um vai conseguir, vai apontar tanto pra gente quanto sobre si mesmo a partir de um viés próprio, não uma verdade absoluta. Nomear isso ajuda a gente a entender que um desses nomes ser atribuído dessa forma,
receber esse tipo de feedback não fala sobre quem a gente é, não define quem somos. Mas então, como eu falei para vocês, na prática, a partir dessa minha reflexão, aonde que eu fiquei, né? Como eu tentei me reorganizar para resgatar se faz ou não faz sentido eu utilizar isso como feedback pessoal para mim. Eu tentei organizar essas reflexões em 5 pontos e eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes, eu convido vocês a curtirem, a comentarem se está fazendo sentido para vocês essas reflexões. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui e me siga nas minhas outras redes, @psi.bianca, tanto no Instagram como no TikTok. Mas voltando. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente avaliar é se esse julgamento, esse termo que foi atribuído a mim, tanto pelo outro quanto por mim, ele quer dizer o quê? Qual é o tipo de comportamento que está atribuído, qual é o tipo de descrição que está atribuído a esse nome? Esses comportamentos, eles ferem algum valor pessoal meu? Eles prejudicam alguma relação, algo que faz sentido na minha vida? Se a resposta é não, então eu tento entender de volta esse comportamento e começo a redescobrir qual é o termo que eu usaria para esse comportamento. Que nem eu falei para vocês. O desapegada, que eu tava me questionando, tava sendo a respeito de ser uma pessoa que não fica implorando, pedindo desculpas pro fim de uma relação. Eu entendo, eu respeito, eu tenho compaixão pela decisão da outra pessoa, mas aquilo ali, eu respeito os limites da outra pessoa, eu respeito os meus. E aí eu fiquei me questionando se isso é ser muito desapegado, se não tinha que estar sofrendo por aquilo. E eu reparei, nossa, mas o sofrer que eu quero dizer que é ser uma pessoa, então sofrer significa apego? Não sei se necessariamente na minha visão. Então eu revejo se o termo que eu utilizei ou que uma outra pessoa está me atribuindo faz sentido na minha concepção e para os meus valores pessoais. Então a gente retraduz, reinterpreta isso que foi atribuído a gente. O segundo ponto é, eu observo o que o meu corpo está querendo me dizer quando ele fica com medo de desagradar. A pergunta se torna, o que exatamente... Eu amo que eu tô assim, ó, 1, 2, 1, 2. Eu vou continuar assim, cada ponto. A pergunta vira, o que exatamente está em risco a partir do momento em que eu... No meu caso, à medida que eu sou desapegada. O que está em risco de fato? Porque muitas vezes é mais um alarme falso do nosso sistema falando atenção, você está em perigo, você vai ficar sozinho para sempre, você vai desagradar, do que necessariamente uma verdade. Então eu respiro, escuto o que o meu corpo tem a dizer e reavalio. Será que isso de fato é um risco de... A partir do momento que eu coloquei certos limites, eu vou ficar sozinha pro resto da vida? Essa frase, ela é uma verdade? Não necessariamente. Então, eu tomo uma escolha mais consciente a partir disso. E não vou agindo só pelo medo de desagradar as outras pessoas. O terceiro ponto é, já que a gente está falando sobre uma relação, o medo como os outros podem ver a gente, um ponto importantíssimo é o fortalecimento da comunicação. Então, fazer acordos com as pessoas é muito importante. Quando a gente coloca certos limites, quando a gente coloca que podem gerar essa sensação de desagrado para o outro, pelo menos a gente está trazendo a nossa perspectiva. Então, um exemplo. Outro dia a Elisa me chamou. Bia, eu vou estar aí no dia de semana, você pode sair? E eu tive que falar para ela, olha, não. Esse dia da semana, nessa semana vai estar muito complicado para mim. Ela pode ver isso como uma coisa muito negativa? Pode, mas eu expliquei para ela o porquê daquilo. Então eu estabeleci meus limites, mas também comuniquei porque estava complicado para mim. Ao mesmo tempo que esse tipo de limite, então, que eu fui estabelecendo, ele não é rígido. Pode ser que num outro fim de semana, pela relação que a gente tem, ela possa perguntar, e aí, Bia, esse final de semana tá tranquilo? E eu reavalio e penso assim, nossa, semana tá super tranquilo, eu consigo fazer. Mas vocês entendem que é tudo conversado? Não é nada de um, não, olha, eu vou tentar fazer um teste com essa pessoa, eu vou tentar adivinhar, vou tentar... Não, conversado, a gente vai alinhando e vai conseguindo entender. E percebendo que a pessoa, ela não é fixa. Vão ter momentos que ela vai estar mais disponível, vão ter momentos que ela vai estar mais disponível, e que isso não define o valor da pessoa. Vão ter momentos que aquilo vai me agradar mais na pessoa e aquilo vai me desagradar mais. E aquilo também não define o valor dessa pessoa. Mas para isso é importante que esse terceiro ponto, que é comunicação. Nossa, mas assim tá horrível, né? O quarto ponto é a gente questionar os custos de agradar e desagradar. Gente, óbvio que não vou ficar toda vez colocando na mesma régua todas as situações da vida. Não tem também como, dentro de relações, eu não sair desagradada de alguma coisa. Não é só eu também que tenho que sair tranquila, satisfeita com essa relação do jeito que dá. Às vezes eu vou ter que ceder. Então, eu tenho que colocar os custos disso também. Um exemplo, eu tenho amigos que para eles é muito importante o aniversário e para outros eles são mais tranquilos. Mas então o que eu vou fazer? Para alguns que isso é mais importante, talvez
talvez eu tenha que flexibilizar um pouquinho mais, eu tenho que oferecer mais ajuda. Isso vai ser algo que tá na maleabilidade que eu consigo trazer e me pôr disponível. Agora, Bia, você pode ser a pessoa que vai acordar às 7 da manhã para pegar o bolo? Dificilmente vou ser essa pessoa, porque 7 da manhã para mim é uma coisa muito difícil. Mas, amiga, eu posso pegar às 1 da tarde? Pode. Ótimo, isso eu consigo fazer. Então, avalie também quais são os custos de agradar e desagradar. Se aquilo é importante, volto para o primeiro ponto, para os teus valores pessoais. Até certo ponto eu consigo ficar um pouco desconfortável naquela situação. Exemplo, uma amiga fez um aniversário que tinha pagode samba. Não é um estilo de música que eu escuto. Mas assim, não é algo que também eu vou morrer de estar ali. Nossa, eu tô intolerante. Tô totalmente intolerante, não vou conseguir sobreviver aquilo. Eu consigo. E aí, a partir disso, eu não vou estar 100% feliz, mas também a felicidade dela, o quanto aquilo ali vai ser importante pra ela, vale muito mais. Deu pra entender essa questão de colocar em peso as coisas? Não precisa ser ou eu vou agradar todo mundo ou eu vou desagradar todo mundo. Tem como a gente conseguir fazer essas concessões. Agora, se o custo de agradar sempre for o autoabandono, fiquem alerta. Toda hora tentar performar essa aceitação, tentar provar isso para as pessoas, acaba com a nossa saúde mental. Então, cuidado também com isso. Que nem eu falei, não vamos para os extremos. O quinto ponto é: aceite feedbacks pessoais, tanto esses auto-feedbacks, mas também das outras pessoas. E aceitar não quer dizer concordar, mas acolher aquilo e reavaliar, colocar na mesa. Faz sentido. Não faz. Se fechar também completamente para os feedbacks que as pessoas trazem, nos fazem pessoas impermeáveis, que aí a gente nos torna também um ser social. Então, também conseguir ter essa maturidade para conseguir entender o que esses feedbacks querem nos dizer, vai ser muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e social. Quando a gente faz isso, a gente não torna esse feedback em lei nem regra, mas sim um questionamento. O que a gente pode fazer a partir disso? Inclusive, alguns feedbacks vão ser tão reais que os outros vão ficar desconfortáveis com a gente, só que é isso, a gente também não vai conseguir agradar a todos. Então a gente escuta e fala, entendo, tenho compaixão pelo que você me diz, mas também não consigo mudar isso, porque isso é algo muito importante para mim. Então a gente concorda em discordar. Eu trago todas essas reflexões porque eu acho que esse é um tema que parece que a gente não pode falar muito, ou quando se fala com dicas, eu acho que muito rasas, assim, de desagrade mesmo, seja quem você é, ou não, agrade todas as pessoas, escute as outras pessoas, tenha essa empatia, quase como mais regras do que a gente deveria seguir. E essa não é a verdade. Como eu sempre falo aqui, nada é 880, tudo a gente vai ter que questionar, nada é preto ou branco. A gente vai conseguir ter que ir entendendo essas zonas cinzas e refletindo, em contexto a contexto, situação a situação, o que vai fazer mais sentido para nós. Muitas vezes, o que dói nem é o que a gente é, mas é o medo de ficar só por sermos quem somos. E aí, como eu falei para vocês, vale seguir aqueles questionamentos, os 5 questionamentos que eu trouxe, mas também se perguntar o que nunca foi problema para você, como não tinha sido um problema para mim ser desapegada, que começou a ser pelo medo que a tua cabeça falou que tinha, das pessoas julgarem aquilo de uma forma negativa. E como você pode ouvir esse medo sem necessariamente agradar a ele, concordar com ele como se ele fosse uma verdade absoluta. Eu espero que essa conversa te ajude de alguma forma a ter momentos de respirar mais fundo, sendo você mesmo. E toda semana eu tô aqui trazendo novas reflexões, então de novo convido vocês a engajarem nesse vídeo porque faz toda a diferença para chegar mais longe a nossa voz, as nossas reflexões. E é isso, nos vemos semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.